Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beca Cis, eu sou gerente de marketing aqui no Canva e hoje a gente veio para um momento muito especial para falar sobre volta às aulas com embaixadores do Canva e também Edu Creators, falando um pouquinho sobre tudo que dá para a gente fazer, as possibilidades que você tem com o Canva Educação. Mas antes da gente começar esse bate-papo, queria que vocês se apresentassem, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Kelly, sou professora, sou Edu Creator e estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o Canva e a volta às aulas também. Fala pessoal, meu nome é Luan, eu sou designer, Canva Creator, Edu Creator do Canva também. E a gente vai falar muito sobre como você pode usar a ferramenta para criar conteúdos e também como se inscrever, gratuitamente, caso você seja professor, para ter acesso ao Canva Pro gratuito. Fala pessoal, tudo bem? Sou Leandro Lima, sou designer gráfico, professor universitário, Canva Creator e Edu Creator no Canva. E sejam bem-vindos a esse podcast que a gente vai trocar ideias aqui, falar muita coisa sobre volta às aulas. Isso. Como o Canva pode ajudar vocês nesse retorno, na criação de atividades e muito mais. E você, professor, que está assistindo a gente hoje, se você ainda não tem o cadastro do Canva Educação, primeiro, o que é o Canva Educação, galera? A gente está falando muito de educação, criatividade, não sei o que lá, mas o que é Canva Educação? Pri, me conta aí. Conta para o pessoal que está assistindo a gente hoje o que é o Canva Educação, para quem que ele serve, quem pode utilizar, quem tem acesso, quem não tem. O Canva Educação, ele é voltado para professores, para estudantes, você que trabalha na escola, você consegue utilizar o Canva e nele você vai encontrar atividades que você pode utilizar, jogos, vários materiais didáticos que vão auxiliar no dia a dia, até mesmo os alunos conseguem encontrar templates que eles podem utilizar para apresentar trabalhos e fazer esse cotidiano escolar mais fácil. Então, o Canva Educação, talvez você já conheça o Canva, utiliza o Canva no seu formato gratuito. Nós temos o Canva Pro, mas o Canva Educação é como se fosse o Canva Pro, mas com recursos específicos para quem trabalha na educação e de forma gratuita. E você vai conseguir hoje entender como fazer para poder utilizar ele e aproveitar esses recursos. Aí, Luan, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você é Edu Creator. O que é isso? Quem que é um Edu Creator? O que ele faz? Qual que é a função dele? O que você cria? Porque Creator, já imagino que seja alguma coisa de criador, né? O que você faz? Então, sabe aqueles modelos que tem disponíveis lá dentro da plataforma, seja apresentações, vídeos, elementos, postagens mesmo, atividades de sala de aula? Esses materiais eles precisam ser criados por alguém. E o Canva, ele utiliza isso de professores, de criadores, desses materiais para desenvolver materiais verdadeiramente locais. Então, aqui no Brasil, nós temos um grupo seleto de pessoas que criam esses conteúdos, criam esses materiais e disponibilizam lá dentro do Canva para outros professores utilizarem no seu dia a dia. Então, toda vez que eu vejo um modelo em português, foi um brasileiro que criou esse conteúdo, é isso? Sim, foi um brasileiro que criou esse conteúdo, não é criado por inteligência artificial. Ele é um material que é feito com o intuito de atender o público brasileiro mesmo. Entendi. E uma pergunta, você falou agora, o conteúdo ele é feito sempre por humanos, não por inteligência artificial. Tem alguns contextos onde é legal a gente utilizar a IA para poder editar esses conteúdos, por exemplo? Olha, eu acho que sim, até para quando você vai pegar um material pronto lá, dentro do Canva mesmo, mas eu quero adaptar ele para dar uma aula sobre uma matéria completamente diferente. Eu gostei do layout, eu gostei das frases, dos elementos e tudo mais, mas eu quero adaptar esse conteúdo ou trazer ele de uma outra forma. Então eu posso usar tanto a inteligência artificial para criar novos elementos ali e editar esse modelo, ou também mudar o conteúdo dele ali mesmo. Agora deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou sobre quem tem acesso à Canva Educação, que o Canva Educação ele é disponível para professores e para alunos. Só que, supondo que eu sou uma professora e eu não tenho acesso ao Canva Educação, como é que eu faço para poder ter acesso? Para o pessoal que está aqui no chat, que está vendo a gente, que está acompanhando o evento, como é que eu faço para me cadastrar se eu não tenho acesso? É super fácil, pessoal. Então eu vou aqui mostrar para vocês na tela do Canva como que você pode ter o seu acesso rapidamente. Então, se você é um professor e não tem acesso ao Canva e quer ter todos os recursos do Canva Pro, você vai entrar aqui em canva.com/educação e aí vai aparecer essa tela aqui.
Então, aqui você já está vendo, o primeiro botão é de professor. Se você clicar aqui, você vai estar pedindo uma conta para o Canva por ser professor. Entendi. Você vai colocar o seu e-mail, o Canva vai pedir uma comprovação que você é realmente professor, então você vai mandar ali um holerite, o seu crachá da escola, vai passar por uma avaliação e a sua conta Canva para Educação vai ser liberada com todos os recursos do Canva Pro rapidamente. Certo. E tem como o Canva já saber que eu sou professora antes de eu me cadastrar? Tem alguma possibilidade assim? Tem. Aí vai para uma outra fórmula de você ter também o acesso ao Canva para Educação gratuitamente, que é cadastrando a rede municipal, a rede estadual ou a escola, a rede educacional. Então vamos lá. Você é professor, trabalha na escola, mas a sua escola ainda não usa o Canva para Educação. Saiba que todo mundo pode ter acesso, a sua escola inteira. Todo mundo, todos os professores, alunos, pessoal da administração, todo mundo pode ter acesso gratuito. Mas qualquer tipo de escola, até mesmo creches ou escolas de idiomas também tem acesso? Não, assim, desde que o Canva foi criado, para quem ainda não sabe, o Canva foi criado por 3 pessoas e 2 deles eram professores. Então, desde sempre, eles bateram o pé e disseram que o Canva vai ser gratuito para sempre, para toda a educação básica. Então, se tua escola tem aula para educação básica, então do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, você pode ter o Canva para educação. Agora, se é uma creche, se é uma escola de idiomas ou uma universidade, não tem acesso ao Canva para educação gratuitamente. Entendi. Então, só reforçando, educação básica e escolas que estejam regulares dentro do cadastro do MEC conseguem se cadastrar. E também redes educacionais, né? Justamente. Então, assim, se você é da Secretaria de Educação, você trabalha numa escola na sua cidade, escola pública, vocês também podem utilizar. Porém, esse cadastro fica mais facilitado quando a escola ou a rede se cadastra de maneira automática, que aí é aqui na mesma página do Canva para Educação, só que você vai utilizar essa segunda opção aqui, que você vai clicar em Canva para redes escolares, vai apertar aqui para começar agora, e aí aqui nós temos 2 opções. Se a sua escola tiver até 10 mil usuários, contabilizando aí todo mundo da administração, professor, aluno, você vai clicar aqui nessa primeira opção e o que é que vai acontecer? Quem precisa fazer esse cadastro é a pessoa que tem a conta de superadmin do Google Workspace. Então, ele vai entrar aqui, o Canva já vai fazer o link do superadmin e vai fazer todo o cadastro para a escola. Então, vamos supor que o Luan e a Priscila são professores da minha escola e eu acabei de cadastrar ela no Canva para Educação. Eles vão só entrar lá no Canva para Educação, colocar o e-mail institucional, luan@o-nome-da-escola.com.br. O Canva já vai entender que ele é professor daquela escola e ele já vai ter acesso automático a tudo do Canva Pro. Todos os recursos do Canva para Educação que estão dentro do Canva Pro. E Pri, deixa eu te perguntar, como foi que você teve acesso ao Canva Educação? Quando foi a primeira vez que você ouviu? Foi uma aluna, quando eu dava aula numa turma de graduação, e uma aluna comentou comigo que ali no Instituto já estava liberado o uso do Canva, já utilizava o Canva, mas a conta gratuita, e ali, como ela comentou que eu estava passando um trabalho e ela falou, não, professora, eu vou utilizar o Canva. E eu falei, não, mas alguns recursos você não vai conseguir utilizar. E ela explicou que já era possível, como eu era nova naquela rede, eu ainda não utilizava. Entendi. E aí, a partir dali, eu comecei já a utilizar a conta para educação. Aí você me falou agora uma coisa que eu achei interessante. Você já utilizava o Canva na versão gratuita e aí depois passou a utilizar o Canva Educação. Isso. Eu queria que você me falasse, e falasse para todos os professores que estão assistindo a gente, qual que é a vantagem de migrar da conta gratuita para a conta educacional. Porque assim, eu entendo que quando a gente está falando de uma pessoa que já está com a sua conta, já está habituada com os seus modelos, ali do seu jeitinho e tudo mais, por que vale a pena eu mudar para a conta educacional? Então, na conta educacional, nós temos acesso a várias imagens. Nós, como professores, às vezes precisamos adaptar, fazer alguma atividade, alguma folha de conteúdo, que você precisa de imagens específicas e normalmente você tinha que buscar em outro banco. Mas quando você utiliza a conta do Canva Educação, você já tem acesso a essas imagens dentro já do template, onde você já está fazendo esse conteúdo, então isso facilita muito. Então, ter acesso a esses recursos, fora também
os aplicativos que favorecem você ter mais agilidade nessa produção, tirar um fundo de uma imagem, de um vídeo, utilizar o Canva. Então, tem vários recursos que são pró que vão auxiliar o professor. E tem alguma coisa que não tem no Canva Educação? Que não tenha? Não, pelo contrário, tem até mais do que no Canva Pro. Porque o Canva Pro, ele vai ter ali as imagens, mas, por exemplo, você consegue criar uma sala de aula dentro do Canva Educação. Então, tem vários recursos, são ali específicos para a educação, que nos outros tipos de Canva, Canva Equipes, Canva Pro, o professor não vai ter. Até, inclusive, aquele professor que, eu já pago o Canva Pro. Tem recursos que vão facilitar mais para esse professor utilizando o Canva Educação. Entendi. Então, basicamente, assim, o Canva Educação, ele é a versão mais completa de todas do Canva, né? Com todos os recursos, com modelos exclusivos, elementos exclusivos, recursos exclusivos para os professores e também recursos de gestão de turmas, né? Sim. Então, dá para fazer muita coisa. É interessante até falar que quando você traz a sua escola, né, e não só como professor individual dentro do Canva, ele abre um leque de outras oportunidades, como criar turmas, salas de aula, você consegue criar as atividades para os alunos ali dentro, organizar e controlar o que cada aluno vai conseguir acessar. Então, por exemplo, se eu não quero que meu aluno utilize inteligência artificial durante a aula para criar esses materiais dentro do Canva, eu consigo fazer esse bloqueio, é tudo de acordo com a LGPD, não vai ter vazamento de dados, os dados dos alunos não vão ser utilizados para treinar a inteligência artificial. Então, assim, é uma segurança que o Canva se preocupa também, e é até melhor quando a escola já participa tudo, porque vai ficar tudo integrado. Até para os alunos terem acesso, né? Quando o professor faz a inscrição somente para ele ter acesso, os alunos não vão conseguir ter acesso tão fácil quando é a escola que faz esse cadastro. E engraçado também, complementando o que a Pri estava falando e o Luan, é que para além das ferramentas de gerenciamento, como o Luan falou, eu não quero que os meus alunos utilizem, aí o administrador consegue fazer isso, essa configuração, ele consegue configurar para aluno, para professor, para todos os públicos que estão lá dentro da conta. E o melhor também, porque às vezes acaba tendo uma resistência de utilizar a ferramenta, porque aqui na minha escola a gente já utiliza um LMS de uma outra plataforma, um Google Workspace da vida, um Google Classroom. E aí você consegue conectar a conta do Canva para educação com eles. Então, a atividade que você cria, a arte que tu cria para a tua turma, tu consegue já baixar por lá e passar para eles através desse outro LMS que a escola já está configurada, já está mais habituada. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa de vocês. A gente falou muito de professor e falou de aluno, mas a gente também tem os diretores, os bibliotecários, os secretários. Eles podem utilizar também, porque assim, quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente só pensa no cenário da criação de material de sala de aula, né, da folha de atividade, da apresentação, que isso é muito importante, mas tem toda uma máquina que existe por trás também do professor para fazer a escola acontecer, né? A direção, a coordenação, a secretaria, etc. E que também precisam criar materiais, também criam comunicação. Como que essas pessoas conseguem ter acesso também? Como o Leandro explicou, quando a rede faz essa inscrição para que todos os funcionários que têm ali um meio institucional tenham acesso ao Canva, isso favorece para que esses diretores, a equipe de liderança, os professores que atuam até fora de sala de aula, mas ainda com aluno, como na biblioteca, sala de laboratório, etc., possam também utilizar o Canva através do e-mail institucional. E vocês que são profissionais do marketing, assim como eu, escola faz marketing? Faz. E a ferramenta do Canva, ela vai ajudar desde a criação dos materiais da sala de aula, mas você também consegue criar campanhas de marketing, volta às aulas, atividades escolares mais voltadas para os pais. Então, por exemplo, vai ter um dia da família na escola e a gente precisa criar uma identidade visual para o dia da família, criar um panfleto, criar um brinde. A gente consegue criar ali o desenho, a arte, a divulgação para as redes sociais, mandar imprimir, até com Canva Print mesmo. Você pode criar ali a sua arte digital, mandar imprimir um cartão de visita, um cartão de Natal ali para os alunos entregarem para os pais, né? E outras ferramentas incríveis também, como, por exemplo, documentos que você consegue criar ali, provas, atividades
de sala de aula, você pode criar documentos internos, as planilhas dentro do Canva, que você pode, por exemplo, fazer o boletim dos alunos, gerar um boletim, e isso tudo alinhado e atrelado ao design, né? Porque dentro da ferramenta do Canva, esses templates que a gente fala muito, né? É tudo bem visual, é tudo bem divertido, assim, a gente vai trazer uma qualidade para esse material, não vai ser aquele boletim sem graça, preto e branco no A4. Lá dentro do Canva você vai conseguir criar tudo com todas as ferramentas que tem. Que é uma coisa também legal da gente reforçar, que assim, quando a gente fala de comunicação em escola, às vezes as pessoas pensam assim, a escola não faz marketing, a escola não precisa fazer marketing. Só que a escola precisa sim, porque convenhamos, de que forma você consegue expandir se não é convidando mais pessoas a conhecerem o teu produto ou o teu serviço, independentemente de qual área, gente. A gente está falando de profissional de marketing para profissional de marketing. A gente precisa sempre estar expandindo a quantidade de pessoas que conhecem o nosso produto, que conhecem o nosso serviço, que conhecem o que a gente está podendo oferecer e de que forma a gente consegue fazer isso se não for com a comunicação visual, né? Porque a gente está numa era muito visual. O visual importa muito, impacta muito e não tem como a gente não se comunicar considerando o visual, né? Principalmente criando esses materiais que vão estar dentro das escolas, né? E recentemente, hoje nas redes sociais a gente fala muito sobre criação de vídeos, né? Recentemente o Canva atualizou a ferramenta de edição de vídeos para o editor 2.0, que agora é possível você criar em camadas, adicionar áudios, e muita coisa já está dentro da biblioteca do Canva. Sim. Você não vai precisar sair, baixar de outro lugar, incluir lá, não. Você vai fazer o upload do vídeo que você gravou do seu celular ou da sua câmera ali dentro, já vai fazer toda a edição, usar os modelos, tudo que tem num lugar só. E aí agora vou mostrar aqui como é tão fácil utilizar o Canva, como é prático, como ele agiliza tanto a vida das escolas e de todo mundo, que não tem nem como a pessoa não querer utilizar, né? Então, a gente vai ver na prática, então, montar um comunicado? Não, quem sabe faz ao vivo, é isso? É isso, produção? Isso. Nossa aí, Senhora! O que a Becca perguntou, né, sobre como que as pessoas que não são professores e alunos podem utilizar o Canva. Então é muito fácil. Você vai estar aqui, essa aqui é a página inicial do Canva, quando você entra, e aqui em cima você já vai ver seus designs, que quando você faz uma busca, ele está procurando dentro das artes que você já criou, e aqui a gente tem os modelos. Então, se eu clico aqui em modelos, a gente vai estar procurando dentro da biblioteca do Canva, que hoje tem mais de 2 milhões de artes prontas para você utilizar. E quando você olha aqui, você já tem um explorar modelos, que já vai dar um filtro direcionado para a educação, porque você está na conta para a educação. Então você já vai ver aqui, ó, apresentação educacional, quadro branco, flashcard, plano de aula, tabela de horário. Então assim, eu sou da coordenação, trabalho no marketing de uma escola e preciso fazer uma campanha de volta às aulas. Você pode botar aqui na busca volta às aulas, eu já deixei até aberto aqui para facilitar, e olha só o tanto de modelo que tem aqui só de volta às aulas. Então, eu preciso divulgar a lista de material, eu preciso divulgar qual vai ser o período de recesso, eu quero criar um comunicado para avisar o recesso da escola. Tá aqui, é só eu digitei aqui, ó, comunicado escolar, e ele já vai me entregar um monte de arte em português, pronta para edição. Então vamos lá que eu vou abrir esse primeiro aqui que eu gostei, ó, aviso de recesso escolar. Vou vir aqui em personalizar este modelo. Aqui você também consegue ver quem foi o creator que fez essa arte. E aí você pode até seguir ele, é só apertar aqui em seguir, que se essa pessoa faz arte para educação, você vai começar a ver também outras artes dele na sua conta. Entendi. E aí você vai vir aqui em personalizar o modelo. E uma outra coisa que a gente não falou ainda, mas que também é um ponto super importante quando a escola se cadastra de maneira completa, é que vocês vão ter acesso ao kit de marca. Então, a pessoa que é responsável pela conta da escola pode criar o kit de marca. Então, colocar lá toda a paleta de cor, fonte, imagens, logo da escola. E aí, quando qualquer pessoa abrir a conta, já vai estar lá personalizado. E aqui, ó, no caso, você vai ter acesso a tudo. Você vai poder personalizar o que você quiser. Não vai ser aviso, vai ser comunicado. Tudo vai ficar editável, você consegue diminuir, ajustar, rotacionar. No Canva é tudo muito simples. Eu tenho uma foto da minha escola que eu quero usar nessa arte. É tão simples quanto clicar, arrastar do seu computador e trazer para cá. Eu quero usar uma foto do banco de imagens do Canva. Você vai vir aqui em elementos e aí aqui embaixo já tem também tudo bem ilustrado. Você vai clicar em fotos e colocar escola
alunos, por exemplo, e aí já vai te dar aqui um monte de opção. Você pode vir aqui, selecionar o que você quer, diminuir. Você pode usar um recurso que é super legal, que acho que a Pri também usa muito no dia a dia, o Luan também, que são as molduras. As molduras, você vem aqui, escolhe uma moldura que você gostar e a foto já vem aqui para dentro. Então, ó, em 2 minutinhos a gente já começa a ter uma arte pronta para ir para o WhatsApp dos pais, para o Instagram da escola. A gente consegue mudar a cor aqui de maneira prática também. Minha escola, a cor não é azul, é lilás. Aí você já tem aqui rapidamente. Quando você muda também a cor de qualquer elemento, ele já te dá uma opção aqui de alterar tudo. E aí, rapidinho, ó, já estou com o comunicado pronto para ser publicado. Entendi. Então, basicamente, a gente consegue editar e transformar um modelo pronto à biblioteca em poucos cliques para deixar com a nossa cara. Com certeza, com certeza. E, Pri, uma coisa que eu ia perguntar é, a gente falou sobre a questão das folhas de atividades e também do planejamento de sala de aula. Porque agora, nessa época de volta às aulas, é uma coisa que, assim, o pessoal que não é da educação, às vezes acha, assim, janeiro é o mês tranquilo do professor. Eu acho que janeiro é o mês mais agitado da vida do professor, não é? Isso mesmo. Nos grupos, os professores já estão perguntando, já pensando já no ano que vem, na turma que vão pegar e também no planejamento que vão precisar fazer, nos planos de aula. E porque, convenhamos, tipo, é o mês que a gente começa a planejar todo ano, pensar tudo que vai acontecer, todos os conteúdos que você vai dar, quando você vai dar aquelas aulas e como é que a gente consegue fazer um plano de aula utilizando o Canva? Então, utilizando o Canva, o professor pode utilizar já os templates prontos de plano de aula e ali pode escrever, né, os seus conteúdos, aquilo que eles querem preparar já nesse plano de aula, como também pode utilizar a IA em cima desse template e pedir ideias a respeito dos assuntos que ele vai trabalhar no próximo ano. Entendi. Então eu consigo, tipo, pegar meu planejamento baseado na BNCC, jogo no Canva IA, tenho uma ideia do conteúdo e como eu posso explorar, e aí eu já consigo montar o material ou pesquisar na biblioteca para ver se já tem uma aula pronta. Isso mesmo. Ah, perfeito. Então, tipo, a gente já tem o caminho completo para facilitar esse processo de criação de uma vez só. Isso, o Canva facilita muito e ele pode também, se ele não for usar um template do Canva pronto, ele pode também pegar um template A4 ou um doc e em cima desse doc abrir o Canva IA, o texto mágico e fazer ali o planejamento dele do zero. Deixa eu fazer uma pergunta delicada. Como é que você fazia antes do Canva? Eu fazia caderno mesmo, né? Era um caderno de planejamento e ali copiando, né, as habilidades, os objetivos e pesquisando também muito na internet, em outros sites, para poder ver qual é a atividade. Pegava livro antigo, livro atual, para poder fazer ali a preparação para as aulas. Então, acaba que antes a gente tinha que fazer tudo manualmente, né? Montar um caderno com as atividades. Sim. Assim, para o pessoal que não acompanhou os últimos eventos, eu já mencionei algumas vezes. Eu não sou professora, apesar de ser gerente da comunidade de educação do Canva e também dos EduCreators, mas eu vim de uma família de professores. Acompanhei minha mãe, minha avó, meus tios e tias, todos eles na vida toda acadêmica, então eu já ajudei muito a montar lembrancinha, fazer decoração de sala de aula, já cortei muito EVA na vida, para fazer a decoração como a gente tinha que fazer antes, mas hoje em dia o sistema é muito facilitado, né? Porque até a decoração da sala de aula dá para você fazer um painel com Canva, né? Sim, nós temos templates de bordas de mural, de alfabeto, para aquele professor de educação infantil que gosta de fazer aquele alfabeto com os números, tudo adequado para aquele tema que for utilizar no ano. Sim. As bordas de mural também nós já temos no Canva. Também você falou de lembrancinhas, temos lembrancinhas que você consegue utilizar, marcador de página. Então, até mesmo para o professor que quer fazer um caderno, ele pode utilizar os templates de caderno ou capa de caderno que tem no Canva para deixar seu caderno personalizado. Entendi. Também. Entendi. É porque é aquela coisa, né? A vida do professor é corrida pra caramba. Eu lembro da correria que era a vida da minha mãe, pulando de escola em escola,
com um monte de material e um monte de bolsa e EVA para todo lado e cartolina para todo lado para poder montar salas bonitas. E não dá para a gente não facilitar a vida do professor, né? Tem que ser prático, tem que ser rápido e você, professor, tem que ter uma ferramenta que te auxilie a criar com mais facilidade. Agora, gente, se você pudesse deixar uma mensagem para o professor que tem uma resistência a utilizar o digital, que fica assim, eu não preciso disso, não preciso usar o computador, não preciso utilizar o celular, não preciso utilizar o Canva porque ele é muito complicado. O que vocês deixariam de mensagem para essa pessoa, gente? Então, a minha mensagem é que é muito mais fácil do que tudo que a gente já teve de experiência, fazendo matriz. Você tinha que fazer à mão, agora isso já está pronto para você. Essas atividades já estão prontas, como até o Luan já falou, às vezes você não quer aquele conteúdo, mas o formato ali você consegue utilizar. Então aproveite, faça. E professor, nós estamos aqui para auxiliar você. Então olha aqui no nosso YouTube os outros vídeos que você pode fazer aos poucos, olhando, parando, fazendo aos poucos, colocando sua dúvida aqui também nos comentários, que você vai conseguir. Eu acho que a principal dica que eu tenho para dar é que o futuro, ele é agora, né? Se a gente parar no tempo e não tentar utilizar, pelo menos, essas ferramentas para facilitar o nosso dia, a gente vai acabar perdendo muito tempo na hora de criar esses materiais. Então, ao invés de, igual a Priscila falou, que usava lá o caderno para fazer, ela já transferir isso para o Canva, e o Canva lá fazer a formatação, deixar aquilo bem mais visual, até na hora de organizar as ideias, quem sabe até num quadro branco, vai facilitar muito esse processo. E a inteligência artificial é nosso assistente, é algo que a gente tem que usar para dar celeridade e praticidade para os nossos processos. E assim, já foi falado aqui, a gente hoje vive essa era visual. Todos os nossos alunos, eles são impactados visualmente por tudo, tela de celular, computador, site, assim. Se você é esse público que a gente está querendo atingir, que é o professor que está aí com a resistência de usar o Canva, de migrar para o digital, vou falar com você. Antigamente, lá atrás, a gente tinha aquela limitação de migrar para começar a usar o computador. Hoje a gente está para usar a IA. Mas eu digo, como o Luan falou, o futuro é agora e os alunos querem isso. Você vai ser muito mais lembrado, suas aulas vão ser mais lembradas, seus alunos vão ter um outro aprendizado caso você se abra. Então, acho que é só ter realmente a mente aberta. Não vai ser fácil, tá? Não vou dizer, até porque pra gente que é da área de criação, quando a gente começa a usar algo novo, foi para uma nova ferramenta de IA, até pro próprio Canva, o começo ele não é fácil. Mas se você for um pouquinho ali a cada dia, tentando aprender, como a Pri falou, assistindo os vídeos que tem aqui no YouTube, rapidamente você vai dominar a ferramenta e vai ver, o tempo que você perdeu achando que não queria utilizar o Canva, e você vai ver que vai amar e que vai transformar o seu dia. Eu só vou aproveitar um ponto que vocês falaram, porque cada vez que vocês vão falando, vem pontos importantes e interessantes para a gente comentar. Personalização de material, e aí me vem um outro ponto em mente. Alunos com necessidades especiais. Porque a gente sabe também que é uma demanda constante, a cada ano as turmas se renovam e a cada ano você tem uma nova necessidade, seja de atenção, né? Porque, convenhamos, hoje em dia o professor ele não está brigando só com o coleguinha que está cutucando e jogando uma bolinha para a pessoa conversar. Ele está disputando também com o celular, com os memes, com os virais, com as redes sociais, com todo esse conteúdo que está chamando a atenção de alunos cada vez mais. E a gente também tem os alunos que têm, de fato, necessidades especiais, onde a gente precisa fazer adaptação de materiais para atender uma necessidade visual, uma necessidade auditiva, uma forma de você conseguir criar conteúdos que o aluno, independentemente da necessidade dele, consiga aprender e consiga acompanhar o aprendizado da turma. Como que a gente consegue adaptar o nosso conteúdo, considerando todas essas imensas variações de necessidades que a nossa turma tem? O que dá para fazer? Então, olhando já as atividades, os materiais que o Canva oferece, eles já são pensados visualmente para que aquele aluno consiga aprender de forma mais objetiva. Então, esse já é o primeiro passo, você procurar o seu conteúdo no Canva e olhar as diversas formas como os professores pensar naquele conteúdo. Às vezes você vai achar um conteúdo que é mais denso, que aquele seu aluno típico vai conseguir acompanhar, e um conteúdo que ele
está explicado, está com imagens, está com gráfico, uma forma mais visual. E aí você pode também seguir o mesmo caminho. Se você procurei um conteúdo que não tem aqui no Canva, pega um template, vai colocar o seu conteúdo e você pode fazer versões dele. Fazer uma versão que você vai colocar mais imagens. Procura dentro do botão elementos as imagens que você precisa sobre o seu assunto, que vão deixar isso mais claro para aquele aluno que tem alguma deficiência ou um aluno que tem algum transtorno, que precisa de alguma adaptação, seja de letra, seja de um conteúdo mais resumido. Você pode usar a IA para pegar aquele seu texto e resumir com os pontos principais para aquele aluno que precisa de pontos mais fáceis para poder entender o seu assunto. Então, tem vários recursos que você consegue utilizar para poder adaptar esse material. Entendi. Uma outra coisa bacana que tem é que aqui, quando eu estou até com a tela aqui mostrando uma apresentação, então qualquer arquivo que você vai criar, você pode vir aqui em arquivo e tem um botãozinho acessibilidade. E aí, no acessibilidade, você pode verificar a acessibilidade do design. Então, ele vai fazer a IA do Canva, faz uma leitura aqui, e aí ela vai te dizer se tem algum problema de tipografia, de contraste de cor, para que você possa deixar esse material de maneira acessível. E não é só isso. Se você olhar aqui, ó, ele tem legenda para visualização de arquivo, editar semântica de texto, reduzir efeito de movimento, porque tem aluno que vai ter uma dificuldade com isso. Então, e também tem uma parte do design que é a psicologia das cores, né? Então, assim, se são alunos que têm dislexia, você tem cores específicas que se tu utiliza no teu material em sala de aula, ele vai aceitar melhor, ele vai conseguir captar melhor aquela mensagem. Dá para fazer também texto alternativo, pelo que eu tô vendo daqui, né? Isso. Que isso daí vai ser super útil para ferramentas de leitura. Leitores de tela, para quem tem baixa visão ou para quem é deficiente visual, conseguir entender esse material, o que são aquelas imagens. E aí, quando você clica aqui em texto alternativo, ele vai abrir todos os elementos que estão no teu slide, e aí você tem a opção de clicar e dizer, esse aqui é uma nuvem amarela, esse daqui é uma estrela rosa e uma estrela azul. Então você consegue colocar tudo e quando ele for visualizar, ele vai conseguir ter acesso a isso. Entendi. Legal que até quando se o professor tiver algum vídeo, né, que é passar para o aluno e esse vídeo não venha com a legenda, no Canva, você fazendo o upload desse vídeo lá, diretamente, ele já vai ler e através da inteligência artificial ele já vai legendar esse vídeo completamente. Entendi. Então pode ser uma videoaula, pode ser um tutorial, pode ser um filme de história mesmo, que ele não tem aquela gravação ali legendada, então através do Canva ele consegue legendar gratuitamente isso aí. E é óbvio, eu preciso falar, tem como você fazer a janelinha de Libras no Canva de uma forma muito fácil. Então, da mesma forma como você vai gravar o professor fazendo ali a sua aula, o intérprete também consegue entrar no mesmo arquivo, fazer a gravação de Libras e acrescentar. Então, assim, fica bem fácil também para poder fazer acessibilidade. Dá para fazer material escolar acessível para todos os alunos, independentemente da necessidade especial que ele tenha, né? Esse uso para tradução de Libras eu nunca tinha pensado de utilizar a ferramenta de gravação de vídeo, mas realmente faz super sentido, né? E ainda dá para remover o fundo, e aí vai ficar só o intérprete com o fundo removido. Sim, se for até 10 minutos, dá para poder remover o fundo, então você faz vários takes, né, vídeos de 10 minutos. Eu faço os meus vídeos, inclusive alguns que eu coloco Libras, faço também pelo Canva, porque fica mais fácil. E, sendo na mesma escola, é mais fácil compartilhar o acesso desse arquivo, o intérprete tem acesso e consegue fazer acessibilidade. Porque, para quem não conhece a Pri, além de professora, educreator, canvaçadora, maravilhosa, linda, perfeita, ela ainda é intérprete de Libras. O currículo dessa mulher é assim, uma loucura, gente. Então é muito especial a gente ter a Pri com a gente para poder falar sobre educação e também falar sobre conteúdo acessível, porque de fato você tem uma visão assim muito completa e uma bagagem na educação que é absurda, né? Hoje em dia você não está mais em sala de aula, mas você está coordenando outros professores, ajudando eles a criar conteúdos de melhor qualidade. Então, assim, é super importante ter você aqui com a gente justamente para mostrar, olha, dá para você fazer muita coisa bacana, você professor que está aí do outro lado, né? Isso mesmo. Então, acreditem e façam também. Façam, testem, que vocês vão ver que realmente é possível. Gente,
Eu vou encerrar o nosso papo por aqui hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Você que está aí no chat, que está acompanhando a gente. Se você não tem acesso ao Canva Educação, a gente vai deixar os links de acesso aqui na descrição do vídeo. Entrem, se cadastrem, verifiquem se vocês já têm acesso à conta Educação através do e-mail institucional de vocês, porque muitas vezes você já tem acesso, a tua secretaria ou a tua rede escolar já fez o cadastro e você consegue acessar gratuitamente. Então, clica aqui para você conseguir acessar a tua conta Educação e começa a utilizar o Canva Educação também, gente. Pessoal, novamente, muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente agradece imensamente o espaço de vocês aqui, o tempo que vocês estão disponibilizando para a gente. E também a gente quer deixar um agradecimento especial para o Sérgio Sacani, que cedeu esse espaço aqui para a gente poder fazer a gravação dentro do estúdio do Space Today, porque assim, a gente não poderia estar num espaço mais bacana para falar de educação, de tecnologia, de inovação e de inteligência artificial do que no Space Today, né? Muito especial a gente estar aqui hoje para fazer essa gravação e contamos com vocês aí no Canva Educação. Acessem os nossos materiais e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.